No episódio anterior, nós falamos do entusiasmo, né? Colocamos para você a importância do entusiasmo na tua vida. Nesse episódio, nós vamos falar do autocontrole. Nosso objetivo aqui hoje é demonstrar a você a importância do autocontrole, como ele significa para você a balança ao qual a gente controla o nosso entusiasmo e a gente controla as nossas emoções. É importantíssimo você entender que o autocontrole é a oportunidade que você tem de controlar as tuas emoções e de ter controle sobre todas as tuas atitudes. A grande verdade é que a maioria das pessoas acaba perdendo o controle quando entra numa discussão, quando tem um problema no trânsito, ou quando tem um problema que é mal atendido ou coisa do gênero. Isso, minha gente, é falta de autocontrole, é falta das pessoas entenderem como elas devem administrar as próprias emoções. Na vida, diante de tudo aquilo que a gente vai passar e tudo aquilo que a gente vai se deparar com as dificuldades, com os problemas e com as negociações que virão, nós precisamos ter muito autocontrole. A gente precisa entender que, na verdade, você tem que levar o desaforo para casa. Você não pode permitir que as tuas emoções sejam controladas pelos outros. E essa é a maneira mais simples de te dizer isso. Você precisa agir. Você não pode permitir que você reaja a um comportamento alheio. Então, se você estiver diante de uma situação em que haja uma discussão ou coisa parecida, a opção de entrar na briga, a opção de entrar na discussão é tua. Se você tiver autocontrole, se você tiver bom senso e se você tiver o mínimo que é necessário para que uma situação se resolva, você vai lembrar do ditado que diz que quando um não quer, dois não brigam. Essa é a grande verdade. Você precisa entender que as tuas emoções elas podem te levar para cima ou elas podem te levar para baixo. A decisão é tua. Se você conseguir enxergar isso, você vai perceber que muito daquilo que acontece na sociedade poderia ser evitado. Eu vou te dar o exemplo da briga de trânsito. A briga de trânsito, na sua grande maioria, não é por uma razão ou por algo, ou por alguma coisa que seja tão importante assim para todo mundo, se o cara deu uma fechada, ou se o cara freou, ou coisa parecida, não. É porque as pessoas já estão lotadas de cansaço, de estresse, do dia a dia, da dificuldade, da falta de dinheiro, das brigas, dos problemas, elas vão e depositam tudo naquela briga do trânsito. E o carro passa a ser uma arma, ao invés de um carro. Essa é a verdade. Se você tem autocontrole, não. Você fecha o vidro do teu carro, liga o ar-condicionado, bota o som, ouve o podcast da gente, da nossa websérie, e aí, meu amigo, sabe o que vai acontecer? Você vai estar com entusiasmo lá em cima, você vai estar com autocontrole na tua mão e a tua vida vai ser controlada por ti. Você não vai precisar, na verdade, fazer nada diferente do que as pessoas que agem com bom senso, que têm calma, que têm tranquilidade ao encarar a situação e não deixam as emoções tomarem conta. Você não pode permitir isso. Por isso que o autocontrole é dentre as 16 temporadas, entre as 16 temporadas que nós vamos estar aqui falando para você. Por quê? Porque sem autocontrole, meu amigo, você não vai chegar a lugar nenhum. Você vai dar, dentro de uma negociação, você vai estar comprando ou vendendo um imóvel, você vai estar empreendendo de alguma maneira, e quando você encontrar na tua frente uma pessoa como essas que a gente conhece, que é casca grossa, que é uma pessoa difícil, dura, grosseira, sabe o que vai acontecer com você? Você vai brigar com ela. E aí o negócio vai por água abaixo. Se você tiver um comportamento de autocontrole, muito pelo contrário, você não vai brigar com ela. Você vai criar uma maneira que você consiga convencê-la daquilo que você tem interesse. E você vai buscar um ambiente de tranquilidade que não vai motivar a agressividade da outra pessoa. Muito pelo contrário. A outra pessoa vai se sentir até constrangida de agir com você dessa forma, desde que você se comporte de uma maneira mais tranquila, mais mansa, mais conscienciosa e foque no objetivo da negociação. Até porque o objetivo da negociação não é discutir com a pessoa, é comprar ou vender alguma coisa, ou é concluir um negócio, ou é empreender de alguma forma. As pessoas confundem isso e elas acabam depositando nas emoções o comportamento diante do negócio. Nós precisamos lembrar, meus amigos, que as emoções elas não servem para os negócios. Por isso que o autocontrole é uma coisa importantíssima. Como vocês devem estar percebendo, a gente está pontuando na apresentação do curso
todas as temporadas. A gente está colocando de maneira sistemática e sintética para vocês tudo aquilo que a gente vai falar de forma analítica, de forma extremamente explicada, no passo a passo, no dia a dia, que é o nosso objetivo nessa série, né? Você vai receber isso da gente não como hoje, que eu estou te falando de maneira sintética e estou te falando de maneira, vamos dizer assim, mais conclusiva. Eu vou te falar isso de forma analítica, eu vou te falar isso de maneira pausada, eu vou colocar ponto a ponto para você como é que você vai lidar com as suas emoções. Vamos falar um pouco da ansiedade, vamos falar um pouco da depressão, vamos falar um pouco das frustrações, dos nossos medos, que são as coisas que nos travam, nos impedem de dar o passo para frente. Tudo isso vai fazer parte. Por isso que você tem que nos acompanhar diariamente. Se você não fizer isso, você vai se perder. O conteúdo não vai ficar. Ao invés de você assistir todos os vídeos de uma vez, ao contrário, faça o seguinte, assista um vídeo várias vezes. Não assista vários vídeos ao mesmo tempo. Isso não vai te fazer bem, nem vai te levar em lugar nenhum, porque o conteúdo não vai entrar. Faz diferente, assiste um vídeo várias vezes. Massifica o conteúdo. Se você não entendeu, volta. Se entendeu e faltou alguma coisa, volta de novo, discute com um amigo, discute dentro de casa, discute com as pessoas e começa a te familiarizar com esses termos, começa a te familiarizar com esse novo ambiente, começa a te familiarizar com o teu novo eu, porque é você que está aqui na minha frente hoje, me acompanhando e me assistindo, e é para você que eu estou falando. Não é para outra pessoa. É para você que tomou a decisão de mudar. É para você que está aqui no curso com a gente em busca disso. Não perde essa oportunidade, não perde essa chance. Tá? Assim como o entusiasmo, o autocontrole, o hábito da economia e tudo aquilo que a gente já falou, nos próximos episódios, todos os outros temas vão ser abordados dessa maneira, que vão te permitir, nesse momento, que você consiga abrir tua cabeça para entender que o caminho para a riqueza, ele é um caminho longo, mas é um caminho que é possível. Foi possível para mim, vai ser possível para você, como já foi possível para várias outras pessoas. E no próximo episódio, nós vamos abordar um tema que é muito, muito legal, que é fazer mais do que aquilo que você foi pago. É andar uma milha a mais, é você trabalhar mais do que aquilo que você foi contratado para fazer. Isso é muito importante que você entenda no começo da caminhada, porque isso, somado às outras coisas, é que vai fazer toda a diferença na tua vida. Eu te aguardo no próximo episódio.